Cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Damião. Se inscreva no canal, dê seu joinha e aperte o sininho de notificação. Para o próximo vídeo no YouTube, mandar notificação para você. Igreja, fique até o fim para ouvir esse vídeo. Eu vou falar sobre os falsos profetas. Mateus, capítulo 24, versículo 23. Então, se alguém vós dissereis que o Cristo ali ou li, não lhe dê credo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e possível for enganarão até os escolhidos de Deus. Amém, igreja? Agora, segundo os Coríntios, versículo 14, versículo 1, seguir o amor, procurar com zelo os melhores dons espirituais, e principalmente de profetizar. Amém, irmão? Eu creio em todos os dons de revelação. Eu creio em todos os dons de Deus. Revelação, profecia, visão. Eu creio que Deus fala do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e da forma que Ele quer falar conosco. Mas o que eu quero falar para todos que vão ouvir, que no século 21, existe muitos falsos profetas. Existem muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas que estão falando que é Deus que falou e Deus não está falando nada. Eles estão passando revelação para toda a igreja, revelação falsa, passando visão falsa, falando revelação, que isso está trazendo escândalo no meio do povo. Isso está trazendo pânico no meio do povo. Isso está trazendo desespero no meio das pessoas cristãs. Nós sabemos, e você mesmo sabe, quantas revelações falsas nós já vimos aí dentro de igreja. Nós já vimos aí em redes sociais da vida. Nós já vimos em televisão passando pessoa que diz que Deus curou. Mostrando na televisão, a pessoa falou que Deus tinha curado uma pessoa e Deus não curou ninguém. A pessoa passando revelação usando o nome de Deus em vão. E tem muitas pessoas aí até com depressão. Tem muitas pessoas que já saíram da igreja por isso. Não querem mais saber do Evangelho de Deus. Não querem mais saber de Cristo por esses tipos de comportamento de certas pessoas que diz que são homens de Deus, mulher de Deus, e fica usando o nome de Deus em vão. Usando o nome de Deus em vão. Muitos usam na empolgação, muitos se empolgam demais, e diz que é Deus e Deus não está falando nada. Fala que Deus está fazendo e Deus não está fazendo nada. Porque Deus, Ele não é o meu empregado, nem o seu empregado. Existe, por esses tipos de comportamento dos falsos profetas, isso tem escandalizado o nome de Jesus, o Evangelho de Cristo. Isso tem trazido escândalo no meio do povo de Deus. Isso tem tido um debate, uma desconcórdia muito grande no meio do povo de Deus. Isso tem trazido até pânico, desespero. Eu lembro que uma vez uma irmã entrou no meu PV, falando de uma revelação que ela ouviu, que toda a família dela estava em desespero, estava a fim de tirar suas próprias vidas. E eu aconselhei essa irmã, falei que essa revelação não era de Deus, porque quando uma revelação vem para trazer assustar todo mundo, trazer desespero no meio de todo mundo, isso não vem de Deus. Trazer briga, contenda, desentendimento, isso não vem da parte do Espírito Santo de Deus. Isso não vem.
não vem da parte do Espírito Santo de Deus. Por quê? Por que que não vem? Não vem porque a palavra de Deus, ela fala o contrário. Aqui, quando se fala nos dons espirituais, o versículo 1 Coríntios 12, eu vou ler o versículo 4. Ora, há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação e os mesmo Deus que opera em tudo, em todos. É o próprio Deus que opera. Aqui também, quando fala também, em 1 Coríntios também, fala o versículo 14, eu vou ler o 32, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz com toda a igreja dos santos. Quer dizer, se Deus, o espírito do profeta é sujeito a nós não podemos fazer o que nós achamos que estamos certo, e nem podemos falar o que nós achamos que estamos falando certo. Nós devemos falar o que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Tem pessoa que não sabe de maneira nenhuma se comportar, saber usar os dons que Deus dá. Porque se Deus está dando os dons e Deus mandou falar, Deus não vai colocar uma igreja contra outra, um irmão contra irmão. Não vai trazer uma contenda entre os irmãos. Quando Deus fala é para trazer renovo, restauração, edificação espiritual no meio da igreja de Cristo. Por quê? As pessoas aí estão aí envergonhando o nome de Cristo. Eu não lembro onde está escrito, eu não estou lembrado agora, eu não procurei, mas eu vou falar. Você pode procurar nas Escrituras Sagradas aí na sua casa, ou você pode pedir uma pessoa encontrar para você, eu não lembro. Mas o que está escrito na palavra de Deus, há daquele que trazer o escândalo no meio do povo, no meio dos pequeninos de Deus. Há daquele que trazer os escândalos. É melhor colocar uma corda no pescoço e amarrar uma pedra na ponta da corda e se jogar dentro do mar, lá no meio do oceano, de que trazer o escândalo no meio do povo de Deus. Se nós temos a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, por que nós estamos trazendo escândalo no meio do povo de Deus? Com nossos linguajar, com nossos comportamentos, com o nosso jeito de ver, de pensar, de agir e se comportar. Não podemos. Não podemos. A palavra de Deus aqui fala, desde no tempo de Jesus, já existia pessoa com espírito de adivinhação. Já existiam esses falsos profetas. Já existiam essas sujeiras que tem hoje. Porque aqui em Atos Apóstolos, a palavra de Deus, ela nos fala que tinha o Paulo e Sila, ele estava ali no Atos Apóstolos, capítulo 16, né? Vou ler aqui um pouquinho para você. Atos Apóstolos, capítulo 16. Havia numa cidade uma mulher que tinha um espírito de adivinhação e dava grande lucro para o seu senhor.
Paulo e Sila, cheio do Espírito Santo de Deus, ele estava indo para oração, o tempo para orar, e de repente encontrou essa mulher no caminho, viu essa mulher nessa situação, e Paulo e Sila repreendeu aquele espírito imundo, aquele espírito saiu daquela mulher, e aquele senhor, que aquela mulher dava lucro, começou a perder os lucros, e se levantaram contra Paulo e contra Sila. E quantas pessoas hoje estão com espírito de engano, dentro das igrejas, em cima dos altares, sendo usado por espírito de engano, enganando o povo de Deus, a igreja de Deus, trazendo escândalo no meio do povo de Deus. E tem muitos que acham que é o Espírito Santo de Deus, acham que é Deus que está usando, acham que é Deus que está fazendo sinais, acham que é Deus que está na vida daquela pessoa, e não é Deus coisa nenhuma. Quantos não estão assim? Porque quando Deus fala, Deus assina embaixo, Deus se responsabiliza. Deus se responsabiliza. Quantas pessoas aí estão nesse patamar? Estão nessas condições? E muitos não conhecem o verdadeiro Deus. Muitos não conhecem a verdadeira presença do Espírito Santo de Deus na vida. E são enganados com esses falsos profetas. São enganados por essas pessoas aí. Muitos vão aí atrás de revelação e de profecia, em lugar de ir atrás do verdadeiro Deus, do teu encontro com o verdadeiro Senhor e Salvador das nossas almas. Muitos vão atrás desses homens, dessas mulheres aí. A maior revelação é isso aqui, ó, a palavra. A palavra de Deus é a maior revelação. E muitos agem dessa forma errada aí, e quando um homem de Deus, a mulher de Deus, desconcorda com as meninices deles, com as palhaçadas deles, eles ficam revoltados, ficam nervosos, não aceitam um conselho, não aceitam uma opinião, não reconhece que está errado, está destruindo vida, está ferindo o coração, está ferindo alma, está destruindo a igreja. E muitos acham que estão certos. Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Os humilhados, Deus a levanta. Os que se exaltam, Deus abate. Deus abate. Tem uma palavra nas escrituras sagradas, que eu não lembro também onde está escrito, você pode procurar que você vai encontrar, que tinha 2 cidadãos, um sentia santarrão, espiritual demais, julgava, condenava e desprezava os outros. Orava, batia no peito, dizia que era homem de Deus, que dava o dízimo, que dava oferta, que era um homem de oração, que era um homem fiel, temente a Deus. E o outro só ouvindo aquela oração dele. Oração de gente soberba, oração de gente arrogante. E o outro abaixou a crista, baixou a cabecinha dele, e muito mal olhou para o céu e disse: Senhor, eu não sou digno nem sequer de olhar para o céu, que eu sou um homem pecador. Aí fez uma oração dessa, de humilhação. Aí Jesus falou: quem foi justificado? Foi o que se humilhou, que se exaltou. Então, igreja, né? Jesus, quando ele andava nessa terra aqui, Jesus nunca teve dor de cabeça com pecador. Jesus não teve problema com pecador. Jesus, a maior dificuldade que Jesus teve foi com os fariseus e os religiosos. Por que teve? Porque o religioso, ele é assim. Ele acha que ele para orar, ele para viver em oração, ele para viver em consagração, ele para viver subindo o monte, descendo o monte, indo para vigília, e vigília e mais vigília, campanha e mais campanha. Ele se sente santo demais e ele julga
condena todo mundo. Pastor, isso é bíblico? É. Sabe por que é bíblico? A palavra... Onde está escrito, Jesus? Eu não marquei para falar essa palavra. Eu não marquei. Ah, marquei. 8, capítulo 8 de João, o versículo 1 para baixo. Você pode ler. Eu não vou ler, que tem hora que a minha tem hora que a letra emenda um pouco, irmão. Sabe o que é que está escrito? Onde eu te falei? Que na lei de Moisés, a mulher que fosse apanhada em adultério seria apedrejada no meio de todos. Os acusadores, se são os fariseus, os que se sentem santos demais, trouxeram a mulher aos pés de Jesus para que Jesus veja a reação de Jesus. Jesus deu uma resposta para ele no versículo... Eu vou ler o rodapé. Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Entendeu, igreja? Você que se sente santo demais e acusa, cuidado. As escrituras nos diz: aquele que está em pé, vigie e ore para que não caia. Aí quando Jesus escreveu na areia, aí disse: cadê teus acusadores? A mulher disse: foi embora. Aí Jesus disse: vai, minha filha, vai e não peques mais. É bíblica. Palavras. Então, igreja, eu sou uma pessoa que aceitei Jesus dentro de um bar enchendo a cara de pinga. Há 25 anos. E eu sou doutrinário, sim. A palavra de Deus diz: santificar de corpo, de alma, de espírito. Sem santificação ninguém virá a Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Eu me sentia muito... Eu estou falando de testemunha minha vida. Eu me sentia muito santo demais. Eu via uma pessoa mal vestida. Eu via uma pessoa, uma mulher, a vez de pintura, eu julgava. Eu não concordo. Eu ficava falando: meu Deus, como é que pode isso? Eu me sentia santo demais e os meus comportamentos eu julgava, eu condenava. Eu achava que só eu... Aliás, eu sentia que só eu ia ser salvo. Eu comecei a julgar. E eu quase que caí a minha vida espiritual. Eu quase que deslizar meus pés dos caminhos de Cristo com isso. Eu não concordo com todos os tipos de comportamento de cristão e nem de veste, mas também não julgo, não condeno e nem desprezo ninguém. Não desprezo. O pior, quando Deus nos chamou Deus não chamou nós para julgar, nem condenar, nem apontar, nem desprezar. Quando Deus nos chamou e nos deu, e nos derramou a unção do Espírito Santo dele sobre as nossas vidas, nos encheu nós, é para falar do amor de Deus para o coração do pecador. E quem vai converter o pecador do pecado não somos eu e nem você, não é eu e nem você. É o próprio Espírito Santo de Deus. É o próprio Espírito Santo de Deus. Não somos nós que vai fazer esse trabalho. E por que você se sente o direito de querer tomar o lugar de Deus aqui na terra e fazer o que Deus não tem mandado você fazer e não tem falado o que Deus mandou você falar? Você se sente santo demais, hein? Hein, Santarrão? Ô, profeta de Baal, né? Santarrão e profeta de Baal. Você sabe o que é profeta de Baal? Deixa eu explicar rapidinho.
Profeta de Baal, o que se via a outros deuses. E fizeram um desafio. Elias disse, vamos ver quem é profeta de verdade de Deus ou quem não é. E Elias fez um desafio. Aquele que o Deus quer responder com fogo, esse será o vosso Deus. E Elias preparou o altar. Está lá em 1 Reis. Não lembro onde está o versículo, mas é 1 Reis. Preparar o altar. E depois que Elias preparou o altar, orou a Deus. Deus, responde para esse povo ver que só o Senhor é Deus. Deus respondeu. Esse é homem de Deus. Esse é profeta de Deus de verdade. Mas não os profetas de Baal por aí, que estão usando o nome de Deus em vão, envergonhando o Evangelho de Cristo. Tantos escândalos hoje no meio do povo de Deus. Tanta contenda, tantas confusão. E o Espírito Santo de Deus está triste, o Espírito Santo de Deus está longe de tudo isso que vive acontecendo no meio do povo de Deus. Nós fomos chamados para glorificar a Deus. Não para envergonhar o nome de Cristo. Não para envergonhar. E muitos estão agindo desta forma. Que Deus venha ter misericórdia. Você que está ouvindo, esse pequenino de Deus, servo de Deus, cheio de falhas, que eu sou pecador, aprenda a ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus vem no coração, e obedecer a voz de Deus, não obedeça a palavra de Deus nos diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor deu a vida por quê? Pelas ovelhas. A ovelha é quem? Nós. A ovelha escuta a sua voz e segue a Cristo. Serve a Cristo. Não escuta a voz de estranho porque não conhece. Mas muito falta de ouvir a voz de Deus, buscar Deus de verdade, estão seguindo os falsos, os destruidores de alma e de vida, que são os falsos profetas. Você que está ouvindo esta palavra e você está agindo de uma forma errada, se reconcilie com Deus enquanto é cedo. Porque você pode estar sendo usado pelo espírito de engano e você achando que é o Espírito Santo de Deus está usando você e você vai prestar conta com Deus de tudo que você está falando e de seus